Bom dia, meu nome é Franciele, eu curso Pedagogia na Faculdade Anhanguera de Taboão da Serra e hoje eu estou aqui para apresentar o meu TCC, trabalho de conclusão de curso, e o meu tema é a ludicidade e a aprendizagem na educação infantil. Para começar, a palavra ludicidade tem o termo de origem latina, ludus, que significa jogar e brincar. O objetivo da pesquisa é compreender e entender o que é ludicidade e qual o intuito dela, né, na aprendizagem da educação infantil. Antigamente, as pessoas não viam a criança como um ser pensante. A criança não tinha o direito e nem a escolha de espaço. Eles achavam que a infância não era importante, que a brincadeira não era importante, né? Mas ao longo do trabalho vamos ver que isso não é verdade. Muitos autores falam da importância do brincar, do jogar, do lúdico na vida da criança, a importância que isso traz para a aprendizagem, porque querendo ou não ela vai aprender e brincar ao mesmo tempo. É uma coisa gostosa, uma coisa lúdica, não fica aquela coisa maçante em cima da criança, uma coisa pesada, uma coisa leve que faz a criança querer aprender mais e ela vai aprender e brincar ao mesmo tempo. A metodologia a ser apresentada nesse trabalho de conclusão é uma revisão de literatura, que segundo Gil é desenvolvida a partir de um material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Os materiais utilizados para esse trabalho foram livros digitais de artigos científicos, livros físicos, sites acadêmicos, e as obras que vão ser mencionadas, pesquisas que variam entre o ano de 1994 a 2018, falando sobre vários autores e os avanços que tiveram na educação, porque a educação, durante esses tempos, passou por várias mudanças. Vamos ver isso ao longo do trabalho. Ao brincar, a criança tem a oportunidade de organizar seu mundo de acordo com seus próprios passos e fazer melhor uso dos seus recursos. Brincar é uma necessidade humana. Desde pequena a gente brinca, se diverte, tem jogos, brincadeiras, tudo diferente. E antigamente o povo não imaginava que isso poderia ajudar na aprendizagem de uma criança, e realmente isso ajuda, porque tem brincadeiras, jogos que estimulam o pensar da criança, estimula o cérebro, a fala, o desenvolvimento, desenvolve tudo na criança. Alguns jogos, né, podemos citar que alguns jogos incentivam a criança a tomar decisões, criar possibilidades, estimula o raciocínio, porque alguns jogos precisa ter raciocínio, precisa pensar, e isso desenvolve bastante uma criança. Tem brincadeira que mexe com a imaginação da criança, porque ela cria e transforma o ambiente ao seu redor. Ela pega uma realidade que ela convive, seja no ambiente familiar como no ambiente escolar, e traz para a imaginação dela e cria e começa a inventar as coisas e flui bastante. Tem brincadeira também que precisa envolver a liderança, capacidade de seguir e propor regras. Em alguns jogos também tem regras. E aí ela começa a perceber que o mundo precisa de regras, precisa de ser seguidas, né? Que vai ter o não, vai ter o sim. Então, a partir de alguns jogos e brincadeiras, ela consegue desenvolver isso, desenvolver bastante. As brincadeiras livres, né, nós professores podemos observar na escola, quando a criança está brincando livremente, é o jeito que ela brinca, como ela brinca, do que ela brinca. Porque algumas crianças têm uma dificuldade de expressar os seus sentimentos, colocar o que sente para fora. E tem brincadeira, ou até mesmo o teatro, ajuda ela a se expressar, colocar o que ela sente para fora. Então, o teatro e a brincadeira livre, a gente pode observar isso, que vê o que a criança está sentindo, o que ela está passando, se ela está bem, se ela não está. É através disso que a gente consegue ver e ajudá-la, né,
a desenvolver melhor. Por meio de atividades diferenciadas, a criança pode desenvolver várias habilidades cognitivas, sentimentais, raciocínio, explorar e refletir sobre a cultura da vida real, integrar e questionar regras e papéis sociais ao mesmo tempo. Pode-se dizer que a atividade de entretenimento transcendem a realidade e mudam a realidade por meio da imaginação. Concluindo esse trabalho, a gente conclui que o brincar é uma excelente oportunidade para mediar entre o aprendizagem e o prazer, a inserção de tais recursos pedagógicos do ensino é uma excelente oportunidade para o avanço da educação no Brasil. Portanto, é necessário que os educadores possam inserir um aspecto indispensável na tríplice relação entre educação e alunos como recurso didático necessário à educação e à aprendizagem. Então, a gente conclui que o lúdico é importante, não tem como não trabalhar a ludicidade com a criança, é uma coisa que tem que ser trabalhada, é uma coisa que dá certo e tem que ser trabalhada em sala de aula, fora de sala de aula. É o jeito mais fácil de se trabalhar com uma criança, que super dá certo. Aqui tá alguns referenciais que eu utilizei nesse trabalho, o Almeida, que fala sobre jogos divertidos e brinquedos criativos, Ares, que sobre a história social da criança e da família, o Benjamin fala sobre as reflexões sobre a criança e o brinquedo e a educação, Sueli fala sobre o livro Te Quero Livre, Catunda, que fala sobre brincar, criar e vivenciar na escola, o Cunha, que fala sobre brinquedoteca, um mergulho no brincar. São autores que foram muito importantes na área da educação, referente ao tema da ludicidade e da aprendizagem da criança. Aqui estão algumas perguntas que foram feitas. Quais os referenciais teóricos, além dos citados no slide, você utilizou para o embasamento da pesquisa? Eu posso citar o Vygotsky, que fala sobre a formação social da mente, Paulo Freire, que fala sobre a pedagogia na autonomia, o Santos, que fala sobre o lúdico na formação do educador, Cláudia Santos, que fala sobre o brincar em um campo de subjetivação na infância, Gil, sobre os métodos e técnicas de pesquisa social. Esses são alguns mais dos teóricos que a gente utilizou nessa pesquisa. Segunda pergunta: quais estudos futuros você considera possíveis serem feitos a partir do seu TCC? A partir desse trabalho, eu espero ajudar, fazer as pessoas compreender que a criança ela não só brinca, não é só brincar, que além de brincar ela está aprendendo, e tem muita gente que ainda acha que isso não é verdade, que isso não funciona, mas isso funciona. A gente vê os teóricos falando, vê na prática que funciona, e eu espero que esse trabalho ajude futuros pedagogos a entender melhor como funciona esse tema, que é muito importante, que é um dos principais temas a serem abordados na educação infantil. A terceira pergunta: quais as contribuições do seu estudo para o meio acadêmico e científico? Ajudar a desenvolver melhor esse tema, a pesquisar mais e mais a fundo sobre esse tema, que já disse que é um tema importante, e eu espero que ajude os demais pedagogos tanto que estão iniciando na carreira, entrando nas escolas, que essa pesquisa possa ajudar e aprofundar mais ainda para ir mais atrás sobre esse tema, pesquisar mais sobre ele, ver novos métodos que ajudem na educação infantil e que possa ajudar nossas crianças, porque querendo ou não, a educação infantil é um dos primeiros contatos que a criança tem com o ambiente escolar, e ela precisa se sentir confortável, se sentir bem, ver que ali é um lugar que ela vai brincar e aprender ao mesmo tempo, que aprender é uma coisa gostosa, é uma coisa legal,
que não é uma coisa chata, que tem criança que acha que ir para a escola não é legal, mas a gente tem que mudar esse pensamento, né? A gente tem que trazer a criança para o nosso lado, falar, não, ó, é legal, vamos, vai ter brincadeira, você vai aprender, tipo, fazer a criança sentir mais vontade de perguntar e de aprender. Eu espero que essa pesquisa ajude bastante em questão desse tema, né, de ludicidade, que é um tema muito importante. E eu espero que ajude os demais pedagogos. Muito obrigada pela atenção e eu finalizo aqui o meu trabalho.